Bem-vindos ao canal O Spoiler. Hoje vou resumir o filme Coma, lançado no ano de 2019. Um filme de ação, aventura, ficção científica e fantasia. O filme começa nos apresentando um homem chamado Victor o Arquiteto, acordando em seu quarto. Inicialmente, tudo parece normal para ele, mas logo percebe que algo estranho está acontecendo. Ao olhar ao redor de seu quarto, ele nota que partes de alguns objetos estão se desintegrando, mas para sua surpresa, eles se regeneram assim que entram em sua visão. Ele fica mais confuso quando sai e se depara com pessoas que parecem estar faltando partes de seus corpos nas ruas. Os edifícios e estradas estão em formas muito bizarras, alguns deles de cabeça para baixo, enquanto outros estão inclinados em diferentes direções. À medida que Victor vai mais longe, ele encontra uma estrutura destruída e começa a imaginar como ela costumava ser antes. Enquanto olha para o prédio, para sua surpresa, ele começa a ser restaurado diante de seus olhos. De repente, uma monstruosa criatura negra e alta surge no topo de um edifício e começa a correr em sua direção, como se fosse atacá-lo. Antes que a criatura pudesse alcançá-lo, uma forte explosão a atinge e o monstro se desintegra. Então, 2 homens e uma mulher aparecem e o tiram daquele local. Todos eles começam a correr enquanto a criatura reaparece e os persegue. O grupo consegue escapar mais uma vez do monstro, mas logo se deparam com outro. Sem ver outra maneira de escapar, o homem que eles chamam de piloto decide ativar um dispositivo explosivo e explode junto com a criatura. Com os monstros já não mais os perseguindo, Victor, imaginando estar morto, começa a fazer perguntas sobre o que aconteceu com ele. A mulher, que se chama Fly, revela que todos estão em coma e explica que todas as estruturas ao redor deles são memórias de pessoas em coma. As pessoas que ele viu antes, faltando partes do corpo, também são memórias. Enquanto ela continua explicando a situação deles, ela nota um machucado em seu rosto e o cura aproximando sua mão do ferimento. Eles avistam um ônibus todo destruído, que é usado como um buraco de minhoca que os leva diretamente para sua base. Assim que ele sai do veículo, do outro lado, uma mulher chamada Espírita começa a perguntar sobre o que aconteceu com seu companheiro, chamado Piloto. Então, o homem chamado Fantasma, que lidera o esquadrão em missões, diz a ela que ele se sacrificou para matar um dos monstros que eles chamam de ceifadores. Enquanto o grupo discute sobre a perda de seu companheiro, seu principal líder, chamado Ian, surge e garante que o sacrifício valeu a pena. Ele mostra a base e explica como eles se mantêm seguros dos ceifadores naquele lugar. As rotas que os levam ao prédio são sempre explodidas para que as criaturas não os encontrem, mas as rotas sempre aparecem novamente porque alguém sempre se lembra delas. Ian diz que estão procurando por uma ilha que os manteria protegidos dos ceifadores, e eles precisam sair em busca de pessoas que possam ajudá-los a chegar lá. O homem resgatado não lembra seu nome, então começam a chamá-lo de Arquiteto. Ele se depara com uma sala cheia de buracos, com uma paisagem que parece estar bem fora de ordem, o que deixa-o intrigado. Os eventos se desenrolam no mundo dos sonhos, onde os sonhos se materializam quando as pessoas dormem. Fly mostra seu quarto ao arquiteto e revela que os recém-chegados geralmente passam por uma iniciação, mas Ian já decidiu deixar o arquiteto entrar sem essa cerimônia. Fly menciona que já conseguiu sair do coma e foi Ian quem ensinou o grupo a sobreviver nesse mundo peculiar. Quando o arquiteto vai dormir, ele começa a sonhar com os últimos momentos antes de um acidente que causou seu coma. Ao acordar, ele percebe que um veículo capotou exatamente como em seu sonho. Ele encontra um buraco em seu quarto, através do qual tem uma visão do edifício que viu em seu sonho. Ao se aproximar do buraco, o fantasma adverte que ele pode se perder lá se entrar. No entanto, o fantasma percebe uma possível aproximação entre o arquiteto e Fly e aconselha-o a ficar longe dela, embora não estejam em um relacionamento romântico. Depois de uma demonstração de habilidades extraordinárias, o arquiteto é designado para uma equipe liderada por Cable. Eles planejam recuperar explosivos de um submarino em um sonho peculiar. O arquiteto fica frustrado por não ter sido autorizado a se juntar a essa equipe, mas o fantasma explica que eles ficam mais seguros ali, sem saírem para missões. No mundo dos sonhos, o tempo passa mais devagar em comparação ao mundo real, e o arquiteto fica impressionado ao descobrir que o fantasma está lá há 15 anos. Ele é informado de que as pessoas podem sobreviver por 1000 anos ou mais naquele lugar.
Depois de uma conversa com Ian, o arquiteto decide se juntar à equipe para a missão de recuperar explosivos de um submarino. No caminho para o submarino, Astrônomo começa a contar sua teoria ao arquiteto, explicando sobre os sonhos, dizendo que eles contêm memórias de vidas passadas, mesmo que as pessoas em coma não se lembrem de seu passado. Ele acredita que explorar os sonhos pode ajudá-los a despertar do coma. A espírita detecta ceifadores por perto, mas o astrônomo garante que eles estão fora do alcance. Eles explicam ao arquiteto que os ceifadores podem sentir os humanos por meio de um sinal específico que eles emitem. Eles têm um aparelho, que pode ser usado para explodir as criaturas caso seja necessário. O astrônomo revela que os ceifadores são pacientes em coma com morte cerebral, mantidos vivos apenas por aparelhos. No porto do submarino, o grupo enfrenta guardas armados. Com uma habilidosa distração da espírita, eles conseguem derrotar os guardas. No entanto, o astrônomo teme que o tiroteio possa chamar a atenção dos ceifadores. Retiram o torpedo do submarino com dificuldade, e o arquiteto manifesta sua habilidade salvando Cable. Naquela noite, o fantasma sugere ao arquiteto que construa um lugar novo para eles, independentemente de suas memórias, em vez de usar lugares baseados em suas lembranças. O arquiteto concorda em construir um novo local e anuncia que deixarão sua base pela manhã. O fantasma, furioso por perder sua posição de líder, ameaça revelar o segredo de Ian para todos do esquadrão. O grupo se prepara para a viagem ao novo local, e durante a jornada, o arquiteto tenta manifestar algo com sua mente, mas ainda não domina suas habilidades. Fly lembra que ele foi capaz de criar um projeto quando estava se concentrando e movendo sua mão, então o encoraja a tentar novamente. Ele visualiza um modelo de edifício em forma de espiral, mas ainda está aprendendo a controlar suas criações em sua mente. Mais tarde, o arquiteto e Fly conversam em seu quarto sobre suas memórias. Ele revela que antes de entrar em coma, estava a caminho de uma reunião com um cliente potencial que acabou sendo uma armadilha. Ele conta que, desde que conheceu Fly, ele mudou de ideia e agora deseja aproveitar a liberdade que o coma lhe proporciona. No dia seguinte, durante a viagem, o grupo se depara com a presença de ceifadores. Eles se dividem e tentam buscar rotas diferentes para o novo local. O arquiteto, seguindo as instruções do astrônomo, acaba se encontrando com um ceifador, mas é salvo por Tank, que o leva de volta ao grupo. O fantasma, com muita raiva e inveja, tenta incriminar o arquiteto ao tentar esconder um objeto em sua bolsa, mas o grupo percebe e o confronta. O fantasma tenta entregar Ian, dizendo que eles estavam ali por conta de Ian, que colocou todos em coma. Antes de terminar de falar, Ian atira nele, mas mesmo assim ele consegue fugir. Enquanto isso, Gnomo é capturado por um ceifador, resultando em sua morte. O arquiteto, vendo tudo isso, tenta proteger o grupo. Enquanto tenta chamar a atenção dos ceifadores com um apito, o arquiteto começa a acordar e vê a imagem de um templo egípcio na parede. Ele começa a relembrar os eventos que o levaram ao coma, passando por seus projetos arquitetônicos. Ele lembra que junto com Fly foram a um cliente potencial, mas foram advertidos de que o cliente pertencia a uma seita notória que poderia usar seus projetos de forma errada. Ao chegarem aos portões da sede da seita, um homem que se apresenta como um discípulo se aproxima deles, dizendo que só o arquiteto pode entrar no prédio. Antes de sair do carro, Fly entrega a ele uma arma de choque elétrico para se proteger. Na cena seguinte, o discípulo revela que o local onde eles estão já foi um hospital. Enquanto caminham por um corredor, o arquiteto encontra o líder da seita, que na verdade era Ian. Porém, Ian explica seus planos de colocar seguidores em coma e levá-los a viver em um mundo de sonhos. Ian pede ao arquiteto para fazer parte do experimento, mas ele se recusa e tenta escapar. 2 médicos tentam capturá-lo, mas ele usa a arma de choque para se libertar e corre de volta para o carro, onde sofre um grave acidente colidindo com um caminhão. Depois disso, o arquiteto acorda na enfermaria com outros pacientes e encontra Fly, explicando que ela entrou em coma apenas algumas horas antes dele, mas para ele já haviam se passado meses. Ian explica que seu plano de construir uma nova cidade é real e pede ao arquiteto para retornar ao coma para terminar de construir a ilha. Ele promete que não manterá ninguém contra a vontade, desde que o arquiteto construa o que é necessário. O arquiteto concorda com os termos de Ian e, em seguida, os médicos colocam um medicamento para que ele volte a ficar em coma. Na cena seguinte, o arquiteto usa suas habilidades para ajudar a equipe a sair de uma grande enrascada.
Durante o caminho para o local, ele conta a história de cada membro do esquadrão antes de entrar em coma, incluindo seus problemas e dificuldades. Mas Ian interrompe e pede para o arquiteto terminar a construção da ilha. Após o arquiteto terminar a ilha, Ian revela a vida de cada membro do esquadrão antes deles entrarem em coma, incluindo os desafios que enfrentavam. A espírita sofria de alucinações e convulsões. Tank havia perdido a sua família em um acidente e tinha problemas com a lei. O astrônomo era autista e dependia dos pais idosos para cuidados, e o arquiteto não era reconhecido por seus projetos inovadores. Ian também diz que Fly pretendia deixá-lo devido ao seu humor instável, causado pela falta de reconhecimento, pois ele era incompreendido por estar à frente de seu tempo. Todos se surpreendem com as revelações, e a conexão entre os membros do esquadrão se fortalece. Em seguida, a espírita e o astrônomo expressam o desejo de permanecerem em coma, mas Ian diz que não podem deixá-los fazerem mais parte desse projeto, pois poderiam revelar o segredo aos outros seguidores. Mas Ian se recusa a correr esse risco. Nesse momento, Tank começa a se desintegrar quando um discípulo no mundo real desliga os aparelhos que o mantinham vivo. Ian aconselha o grupo a se despedirem antes que eles sejam desconectados dos aparelhos. Enquanto isso, o arquiteto tem uma ideia de ir para o quarto onde dormia no mundo real, onde ele está em coma, para tentar encontrar uma saída através de seus sonhos. No entanto, Ian os impede de escapar e um confronto se inicia. O arquiteto usa sua habilidade para lançar uma grande laje em direção a Ian, mas a laje se quebra antes de atingi-lo. Enquanto isso, Ian começa a desintegrar o arquiteto, mas é interrompido quando um ceifador misterioso o perfura pelas costas e o desfaz completamente. O ceifador revela-se ser o fantasma que estava lá para ajudá-los. Eles conseguem sair do mundo formado pelo coma e o arquiteto desperta completamente. Ele vai direto para a cama de Fly e consegue acordá-la. Ao deixarem o hospital, descobrem que o líder da seita morreu. Eles percebem que não haverá acusações contra a seita devido à falta de evidências. Enquanto preparam-se para sair, eles encontram uma carta endereçada ao arquiteto, que continha documentos e um antigo projeto, mas era, na verdade, um folheto da seita. De volta à sua casa, o arquiteto continua a projetar edifícios comuns para atrair potenciais clientes, apesar de ainda não terem contratado suas propostas. Ele diz a Fly que não precisa se preocupar com dinheiro porque tem outro emprego. O casal percebe que não há mais com o que se preocupar em relação àquela organização. Victor guarda o folheto da seita em sua gaveta. Eles seguem em frente, encerrando esse capítulo de suas vidas. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Espero encontrá-lo no próximo spoiler, se Deus quiser.